Oi, pessoal, eu sou a Thaís. Eu estou atualmente no segundo ano da graduação em Física Médica. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre a produção de relatórios, especialmente aqueles que a gente tem que fazer referentes às disciplinas de física experimental do curso. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Bom, o que é um relatório, né? Para que ele serve? Um relatório tem como finalidade contar um experimento que a gente realizou, mostrar os dados e mostrar algumas conclusões que nós podemos fazer a partir desse procedimento experimental que foi realizado. A gente tem que contar o nosso experimento, relatar de fato, né, o nosso experimento, de forma que ele possa ser reproduzido por qualquer pessoa que leia o nosso relatório. Então, pensando no nosso locutário, né, no nosso leitor, pense que você está escrevendo para um colega seu de graduação. Então você está querendo mostrar para ele como que você fez o experimento, quais foram os dados que você coletou e quais discussões e conclusões você pode tirar disso. Para que isso seja feito da melhor maneira possível, a nossa linguagem tem que ser objetiva, sucinta e clara. A estrutura básica de um relatório é dividida em resumo, introdução, materiais e métodos, resultados e discussões e conclusão. Existem algumas variações dessa estrutura, mas essa é a básica que pode ser seguida durante as disciplinas de física experimental. Agora eu vou comentar cada parte do relatório, né? Cada um desses tópicos separadamente. Então, começando pelo resumo, ele é o parágrafo que você vai introduzir de forma curta e objetiva o que está no seu relatório. Só que você tem que falar de tudo que está no seu relatório. Ou seja, você vai falar do seu experimento e de algumas conclusões que você conseguiu tirar dele. Muitas pessoas cometem o erro de achar que no resumo só não é para colocar nenhuma conclusão, não é para colocar nenhuma discussão que você chegou a partir do experimento, mas isso não é verdade. Você tem que incluir alguma conclusão que você tirou desse experimento. Um resumo geralmente é um parágrafo, aproximadamente 100 palavras. E apesar de fisicamente ele ser o nosso primeiro tópico do relatório, ele é o último a ser escrito, justamente porque a gente tem que incluir algumas das conclusões nele. E não precisa colocar figura, não precisa apresentar tabela, gráfico, nada. Ele é um parágrafo que você vai resumir o seu experimento, colocar algumas conclusões, alguns dados que você conseguiu tirar ali do seu experimento, e é isso. Depois a gente vai para a introdução. A introdução é onde você vai falar para o seu leitor sobre o que você vai discutir ao longo desse relatório. Então, você pode, por exemplo, explicar algumas aplicações desse conceito que você vai abordar, eh, algumas aplicações no dia a dia. Você pode fazer alguma retomada histórica, contar a história dessa lei física, por exemplo. E você pode até colocar algumas fórmulas básicas que você vai utilizar, mas isso não é necessário. E tente não colocar, assim, uma fórmula muito, sabe, muito diferente que você não vai fazer nenhuma demonstração de fórmula na sua introdução, entendeu? Demonstrações de fórmula e tal é melhor deixar para resultados e discussões. Então aqui, se você for colocar alguma fórmula, coloque a fórmula básica daquele conceito físico, porque o objetivo é introduzir mesmo o leitor para aquele assunto. E muito importante na introdução, no final da introdução, colocar os objetivos do experimento. Então, por que que você está realizando o experimento? O que você quer tirar desse experimento? Você quer comprovar a aceleração da gravidade? Você quer provar a transferência de calor entre corpos? O que você quer com esse experimento que você vai mostrar, né? O terceiro tópico, ele é materiais e métodos. Então é aí que você vai descrever
Como que você realizou esse experimento? O que você usou? Foi uma régua, foi um paquímetro, foi um pêndulo? O que você usou? Vai colocar os materiais e a metodologia. Sempre é bom incluir uma figura da montagem experimental para facilitar o entendimento do seu leitor. Você pode já começar incluindo algumas partes da sua análise no materiais e métodos, mas não é necessário. Se você quiser deixar isso só para resultados de discussões, não tem problema. Mas você pode incluir alguma coisinha ou outra que enquanto você vai descrevendo a metodologia, você vai adicionando um comentário ou outro, mas não é necessário. E toda vez que você apresentar um instrumento, por exemplo, utilizei uma régua, você inclua a incerteza associada a esse instrumento. Então, por exemplo, aqui é uma régua e ela marca de 1 milímetro em 1 milímetro. Como é um equipamento analógico, a incerteza dele vai ser a menor unidade de medida dividido por 2. Então, se eu meço de 1 em 1 milímetro, é a menor escala dessa régua, é 1 milímetro, a incerteza dela é 0,5 milímetros, meio milímetro. Então, sempre que você apresentar um instrumento de medição, ele vai possuir uma incerteza associada. E vocês vão ver que é muito importante você colocar essa incerteza, tá? Então, não se esqueçam de colocar as incertezas dos seus materiais. Próximo tópico, a gente já vai para resultados e discussões. É aí que você vai apresentar todos os dados e fazer o máximo de análise que você conseguir. Sempre no roteiro de base que a gente recebe, tem algumas perguntas ou alguns tópicos de discussão. Tente responder eles, todos eles. Eles vão te ajudar a guiar o seu raciocínio ao longo do seu resultado e vai deixar o seu relatório mais completo. Quando possível, quando necessário, você chegou num dado, você tenta comparar com valores já presentes na literatura. Exemplo, cheguei que a aceleração gravitacional é 11,3 metros por segundo ao quadrado. Eu vou conferir com o valor encontrado na literatura, então é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sempre tenta incluir essas comparações e não confundir valores encontrados na literatura com valores teóricos, porque, por exemplo, aceleração gravitacional é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso não é um valor teórico, isso é um valor que foi feito em um laboratório, muito provavelmente muito mais equipado que o seu, né? Eh, mas não é um valor teórico, sabe, ele também foi obtido experimentalmente. A única diferença é que tem uma confiança maior naquele valor ali do que o seu, mas evite, assim, comparando com o valor teórico, só se for de fato um valor teórico. Se for um valor encontrado na literatura, não se refira a ele como valor teórico e sempre indique a bibliografia que você usou. Então, porque todo mundo sabe que a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas de onde você tirou isso? Qual foi a sua fonte? Outra coisa, não faça apenas apresentação de contas. Você não está lá para fazer continha de mais, menos divisão. Você está lá para discutir. Então, você fez as suas contas, chegou num resultado. O que que esse resultado significa? O que esse resultado pode me dizer? Tenta sempre calcular as incertezas dos seus resultados também, porque elas são uma parte muito importante do seu experimento. Como eu tinha falado, não adianta nada eu chegar para falar assim para você e falar: minha aceleração deu 10 metros por segundo ao quadrado". Poxa, então os equipamentos que você usou não tinham incerteza? O seu procedimento experimental não tinha incerteza nenhuma associada? Qual que é a faixa de segurança que você consegue me garantir que o valor que você encontrou é o valor que você me apresentou, entendeu? Sempre tentar calcular as incertezas. O desenvolvimento da expressão base do roteiro, o que eu quero dizer com isso? É que todo roteiro nosso tem uma fórmula-chave, geralmente, né? E aí, geralmente ela só posta para você e não tem o desenvolvimento completo no roteiro. Então, o que eu aconselho também é ir em busca desse desenvolvimento e adicionar no seu relatório, que vai deixar ele bem mais completo. Opte pelo melhor formato de análise. Não precisa, assim, não é uma regra que você precisa apresentar todos os dados e aí depois ir fazer as suas contas. Você pode apresentar um dado, fazer a conta referente àquele dado, já discutir um pouco.
você pode ir fazendo por partes, sabe, você pode ir fazendo de batelada, ou seja, apresentei todos os dados, depois vou fazer todas as contas. Se esse for o melhor jeito que você achar, tudo bem, sabe. Mas sempre pensa no melhor na melhor maneira que você pode transmitir aquele conhecimento, a maneira mais didática. Para isso também, a gente utiliza figuras, a figura sempre com fonte e legenda, então a figura tem que ser completa por si só. A gente não pode colocar uma figura esperando que o leitor leia o texto inteiro para entender aquela figura, então a legenda explica a figura com a devida fonte. Se foi você que fez, você fala que foi você que fez, se você encontrou na internet, coloca o site, se você encontrou no livro, coloca o livro. Gráficos, sempre com a escala e a unidade dos eixos. Coloca título também para o leitor saber do que aquele gráfico se trata. Aqui eu só coloquei uma brincadeira, assim, de inclusive agradeço o Luiz Guilherme por essa imagem, que olha esse gráfico, só tem uma curva aqui, não fala dos eixos o que que é, não tem grade atrás, sabe. Tá uma zona, sem título, como que eu vou saber do que se trata esse gráfico? Esse gráfico não significa nada, você pode até aqui ter uns pontos que você de fato obteve, mas o que são esses pontos? O que que é essa relação? Então explica tudo, deixa tudo o mais explicado possível. Nas suas tabelas também, incluir as unidades de medida, então se eu for colocar lá, massa, entre colchetes, quilogramas, e boto os valores da massa. Distância, metros, boto os valores das distâncias, entendeu? Sempre incluindo as unidades, gente. Na física, uma grandeza sem unidade de medida é nada. E aí a gente vai para a conclusão, que é onde você vai discutir os seus resultados, você vai analisar de forma crítica o seu resultado. Não adianta chegar na conclusão e falar: "Portanto, encontramos que o valor da gravidade é 11 metros por segundo ao quadrado", e ponto. Isso não é conclusão, tá bom? É, tá bom. Você tem que falar: "Ah, você conseguiu cumprir todos os objetivos desse experimento? Você tem alguma sugestão para melhorar os resultados do experimento? Se os seus resultados não ficaram dentro da faixa esperada, comparando com a literatura, por que você acha que isso aconteceu? Teve alguma consideração que foi feita que você pensa que estava errada? Teve alguma coisa que te indique que aquele experimento não é o adequado para aquela lei física?" Coloca tudo isso, entendeu? Não vai me colocar essas conclusão expositiva do que já foi feito nos seus resultados de discussões. E aí eu coloquei o apêndice ele é uma parte opcional do seu relatório, você coloca se você quiser, que ele geralmente é reservado para aquelas fórmulas que têm um desenvolvimento algébrico, matemático muito comprido, e aí você não quer, assim, quebrar a sua linha de raciocínio no resultado de discussões para desenvolver uma fórmula gigante, sabe. Então você faz um apêndice, desenvolve a fórmula lá, e aí durante os seus resultados de discussões você fala, por exemplo: "Ah, a partir da fórmula do torque demonstrado no apêndice, podemos chegar que", né, então aí você adiciona desenvolvimento das todas as formas que você quiser no seu roteiro, a equação de incerteza, seja a relação fundamental que foi utilizada no experimento, etcétera. No final, a bibliografia, você vai apresentar as fontes que você utilizou para realizar esse relatório, fonte de imagem, fonte de tudo. Inclusive é sempre bom adicionar que você utilizou o roteiro, então bota lá: "Roteiro experimental tal", né, coloca tudo que você utilizou. E agora eu vou dar umas dicas gerais. Como eu disse, essa estrutura do relatório, ela é uma estrutura boa, porque ela segue um raciocínio. Mas, caso você ache: "Ai não, esse eu não quero colocar apêndice", não coloca o apêndice, sabe. "Ah, eu quero dar só uma desenvolvidinha, só um comentário nos meus materiais e métodos sobre tal coisa", coloca nos seus materiais e métodos sobre tal coisa. Você tem que pensar na melhor maneira de passar essa informação, sabe. Não é uma receitinha de bolo que você faz: "Não, aqui eu escrevo isso, depois eu escrevo isso, depois eu escrevo isso, depois eu escrevo isso". Você pode até pensar desse jeito, mas talvez você não esteja
transmitindo as informação do melhor jeito que você conseguiria. Outra coisa, você está produzindo um relatório de um experimento que você já fez. Então você coloca os verbos no passado. Não é na hora de apresentar os materiais e métodos, por exemplo, não é pegue a régua, coloque na horizontal. Não, peguei a régua, coloquei na horizontal, as medições foram feitas desse jeito, a oscilação foi, o cronômetro foi medido de 5 em 5 segundos, então tudo no passado, tá? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Bom, gente, então agora para exemplificar um pouco melhor para vocês o que eu acabei de falar, eu vou mostrar um relatório que eu mesma que fiz no semestre passado, referente à disciplina de Física Experimental 2. Bom, então, resumo, eu já apresento alguns dos nossos resultados que eu pude observar. Então, algumas das conclusões, por exemplo, determinar experimentalmente as densidades volumétricas da água com sal e da glicerina. Aqui eu poderia ter desenvolvido um pouco mais sobre o princípio de Arquimedes, né, que é o referente a esse experimento, e eu poderia aumentar um pouco mais, só que como eu fiz uma introdução um pouco maior, eu decidi deixar mais direto. Só que se vocês quiserem, vocês podem desenvolver mais, assim, a teoria no seu resumo, mas nunca se esquecendo de colocar alguns dos resultados obtidos por esse experimento que você realizou. Então, na introdução, eu introduzi o conceito do princípio de Arquimedes, mas de maneira geral, sem apresentar de fato nenhuma fórmula, né? Só apresentando assim o que acontece, como que ele surge. Aqui eu mesma que fiz esses desenhos no Paint. Aí aqui eu falei bem brevemente de algumas aplicações do princípio de Arquimedes em submarinos, balões de festa, e finalizei dizendo o objetivo do experimento. Então, sempre se lembrar de, na introdução, colocar no final o objetivo do experimento que você está fazendo. Aqui, materiais e métodos. Eu optei por descrever os materiais enquanto eu explico o método, mas vocês podem também fazer uma lista de materiais e depois explicar o método, isso tanto faz. Também às vezes vai de professor, então vale a pena vocês perguntarem para o professor de vocês o que ele acha mais, o que ele acha melhor. Aí aqui uma figura da montagem experimental, eu também fiz essa figura no Paint para deixar bem claro pro leitor, né, o que ele tem que fazer. Aí aqui é só descrevendo mesmo o experimento e nós partimos para a parte de resultados e discussões. Aqui eu optei por deixar uma tabela com as incertezas experimentais de cada equipamento, que é bem importante. Aí aqui eu apresento os meus dados, gráficos, os eixos dos gráficos, o que tem em cada um, as unidades de medida. Aqui os parâmetros referentes a esses gráficos, contas, e aí aqui você desenvolve suas contas, apresenta seus dados normais, gráficos e etc. Aqui eu faço uma pequena discussão já dos meus dados, você pode, enquanto você apresenta suas contas e tal, já ir dando uma discutida. E apresentação de dado. Aí aqui a gente chega na parte do apêndice. Eu optei por colocar apêndice nesse relatório, porque tinha algumas deduções de fórmulas que eu não queria deixar no meu desenvolvimento. Então, eu reservei a parte do meu apêndice. Então, aqui, ó, desenvolvimento de fórmula, 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 fórmula. Apresentação das fórmulas das incertezas aqui. E na conclusão, uma breve conclusão só do que foi possível ver por esse experimento. Então vocês podem perceber que tipo, é uma estrutura bem simples, sabe? O que vai importar mesmo, professor, é o jeito que você apresenta e o que você apresenta de fato, né? Então, todos os resultados certinhos, as tabelas bonitinhas, com unidade, explicando o que é referente a essa tabela. Então, tabela 4, o cilindro 1, raio tal, volume, nananana, tudo explicado, figuras, fonte das figuras. Então, é mais isso, pessoal. Mas sempre lembrando para vocês não ficarem presos a um
uma estrutura específica de relatório, você tem que tentar pensar na melhor maneira que você acha que você pode transmitir aquela ideia. Então, por exemplo, eu pensei aqui nesses desenhos para representar melhor, fiz aqui a balança, optei por colocar um apêndice. Ó, vocês podem ver que até eu fiquei com, com, com uma foto aqui da minha dedução no papel mesmo. E geralmente os professores aceitam, sabe? Não... Se você for entregar um relatório oficial para algum órgão oficial, lógico que você não pode entregar desse jeito aqui, mas como é um relatório que a gente tem que entregar toda semana e é referente a um. Não é um projeto, assim, de fato, é um experimento, né, referente a uma disciplina, então geralmente não tem problema, sabe? E principalmente nessa parte do apêndice, que era uma parte extra que eu adicionei, assim, de dedução de fórmula, que não pedia originalmente no roteiro de base. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa dessa aula, na verdade. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com qualquer pessoa do Cefim. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de interagir com a gente, de curtir, compartilhar, se possível. E qualquer crítica, sugestão, elogio, podem comentar aqui embaixo. E espero que tenham ajudado vocês aí. E contem com a gente caso fiquem com alguma dúvida ou tenham alguma dificuldade. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.